Oi, eu sou a Gabi, formada em Ciências Contábeis desde 2019 e assim como vários outros vídeos sobre a faculdade aqui no canal, esse é um vídeo direcionado ao TCC. Não exatamente o TCC de Ciências Contábeis, você pode usar as dicas e orientações desse vídeo para qualquer TCC de qualquer curso. Muitas pessoas vêm me pedindo vídeos sobre o TCC, mas algumas pedem dicas, outras pedem para comentar aqui melhor como que é o TCC no sistema EAD. E ainda outros me perguntaram qual foi o tema do meu TCC. E para não reunir isso tudo junto num vídeo só e ficar muito longo, eu decidi que cada tópico desses vai ter um vídeo específico. E esse é o primeiro. Eu decidi fazer primeiro esse vídeo de dicas e orientações porque eu acho que pode ser um vídeo muito prático. A primeira orientação que eu quero te dar, que foram orientações que eu recebi antes de preparar o meu TCC diretamente dos orientadores da faculdade, é para você evitar a linguagem excessivamente formal. Ah, Gabi, mas então eu vou usar uma linguagem super coloquial, como se eu estivesse conversando com um amigo? De jeito nenhum. Mas você também não precisa usar aquela linguagem muito formal, excessivamente, tentando usar palavras difíceis ali o tempo todo na construção do seu TCC e também na apresentação. Isso não é necessário. O TCC usa-se uma linguagem mais formal, mas você não precisa ficar procurando aí palavras super difíceis para tentar enfeitar o TCC. O que importa é a ideia e a defesa da sua ideia. É claro que um texto bem estruturado, com palavras muito bem construídas, né, faz toda a diferença. Mas não precisa ficar paranoico aí procurando palavra difícil, termos técnicos, termos complicados, achando que isso vai enriquecer o seu trabalho, porque o efeito é reverso. Segunda orientação que eu quero te passar é para você evitar repetir as mesmas palavras dentro de um parágrafo. Isso às vezes acontece porque a gente está tão focado ali, está tanto tempo desenvolvendo os parágrafos, que você começa a repetir as mesmas palavras. Por exemplo, a palavra portanto. Portanto isso, portanto aquilo, portanto... Aí você percebe que você já repetiu portanto umas 6 vezes. Outra coisa é o então. Então você acaba fazendo ali um parágrafo cheio da mesma palavra. Então pesquise sinônimos, tá? Sempre que você for usar essas palavras, né, para unir as frases, para dar o sentido, você procura sinônimos, procure enriquecer o seu parágrafo com palavras diversificadas. Terceira orientação, cuidado com os achismos. Nós temos naturalmente um costume de colocar nossa opinião em tudo. Então se a gente faz um artigo, se a gente está debatendo, se a gente está conversando na internet, a gente já pende ali o assunto para nossa própria opinião. Tenta evitar isso no TCC, tá? Então, apesar de você estar defendendo uma ideia, tente evitar termos como isso seria muito ruim, isso seria bom, isso seria o ideal. Evita um pouco esses termos, tá? E evite achismos. Evite colocar a sua opinião ali em momentos que aquilo não cabe. Então, no TCC você usa muita referência de especialistas no assunto, tá? Mas evite estar usando seu próprio achismo, sua própria opinião pessoal em todos os temas do TCC, porque o objetivo do TCC não é esse. A quarta orientação que eu quero te dar nesse vídeo, e essa é muito preciosa, é para você fugir do óbvio na conclusão. A conclusão é uma parte muito importante do seu TCC. É onde o orientador, o avaliador do TCC vai ver ali o que você tirou daquilo tudo que você escreveu, como que você vai concluir. Então você pode fazer um TCC maravilhoso, mas se a conclusão for mediana ou talvez um pouco ruinzinha, isso acaba estragando ali o seu TCC. Então a minha dica, a minha orientação é para você fugir do óbvio. Ou seja, vou dar um exemplo aqui para você, num tema bem comum. Vamos supor que você está falando sobre tecnologia. Você é um estudante aí, seja lá qual área for, e você quer falar sobre a implementação de softwares, porque agora tem software para tudo, né? Quase todas as profissões do mercado já existe um software ali para ajudar a pessoa a realizar suas atividades. Então vamos imaginar que o seu TCC foi sobre esse aumento dos softwares, como que ele ajuda na construção ali da sua função. Então vamos supor que o seu TCC é sobre tecnologia e software. O que seria uma conclusão muito óbvia nesse caso? Seria aquele tipo de conclusão, por exemplo, concluindo: os softwares estão ajudando cada vez mais, as empresas são muito importantes, enfim. É claro que você não escreveria só isso, né? Mas é só para você entender o que seria uma conclusão óbvia. Você falar que aquilo é muito importante, que aquilo é muito bom, né? Que aquilo está ajudando as empresas, vimos a importância disso, a importância daquilo, enfim.
Essa conclusão é muito óbvia, ela é uma conclusão que a gente faz nos trabalhos de escola, muitas vezes, mas você não precisa repetir essa mesma conclusão no TCC. O que seria uma conclusão um pouco menos óbvia? Seria você utilizar recursos da sua própria pesquisa. Por exemplo, qual que é o futuro dos softwares no Brasil e no mundo? Então você faz ali uma previsão do futuro daquilo que você pesquisou com base na sua pesquisa, o que você pode observar, o que especialistas observaram ali, nesse exemplo de softwares, de tecnologia, qual que é o futuro da tecnologia no Brasil. Se você estiver falando especialmente do Brasil, né, aí você conclui qual que é o futuro da tecnologia, quais são os possíveis problemas que eles ainda vão enfrentar, quais são as melhorias que eles precisam fazer. Então, alguns assuntos assim fogem do óbvio, daquele óbvio de isso é muito importante, fim, né? Então, tenta incrementar e caprichar um pouco mais na conclusão, porque a conclusão é muito importante para o desenvolvimento total, para fechar ali o seu TCC com chave de ouro. Quero dar uma dica extra, essa dica é para apresentação e não para construção do trabalho em si. Na hora da sua apresentação, é normal que você esteja muito nervoso. Isso acontece, é super normal, porém é muito importante o equilíbrio entre a calma e a autoridade. O que seria esse equilíbrio, Gabi? Toda vez que você perceber que você está falando rápido devido ao nervosismo, você faça uma pausa, dê uma respirada, né? Você não precisa parar, respirar fundo, ficar ali olhando para a cara do examinador. Mas se você percebeu que você tá ali muito apressado, tá falando muito rápido, atropelando as palavras de tanto nervosismo, você pode se controlar, começa a respirar melhor, tá? Faça um exercício ali de respiração. E sobre demonstrar autoridade, não é porque você está na frente do examinador, na frente da banca examinadora toda, que você não sabe nada do que você está falando e que quem sabe é só eles. Não existe isso. Você pesquisou, você estudou, então você sabe sim falar desse assunto, você tem autoridade para falar desse assunto. Só que às vezes a gente fica se sentindo tão mal, tão nervoso, tão pressionado, né, pensando que talvez a banca vai julgar, a banca vai estar ali por trás só mesmo para criticar. Às vezes a gente fica com essa ideia em mente e a gente acaba falando baixinho, olhando para o chão, né? Então nada disso, você está ali como uma autoridade, finja que você é um professor. Eu gosto muito dessa ilustração do professor, porque o professor não fica na frente da sala, por mais nervoso que ele esteja, talvez ele está começando, ele não fica ali na frente pensando assim, mas meus alunos sabem muito mais do que eu, eles vão me criticar. Nada disso, ele estudou, ele tem capacidade e autoridade para estar passando aquele conhecimento, ele simplesmente vai para a frente da sala e passa o conhecimento. É o que você vai fazer lá. Eles vão fazer perguntas, você vai ter que defender a sua ideia, mas você estudou, então fale com autoridade, olhe para os olhos dos examinadores, tá? Use os seus exemplos, use os seus argumentos, não fale baixinho, não olhe para o chão, mostre calma e autoridade na hora da sua apresentação. Se você gostou dessas orientações, deixe o seu like, isso ajuda muito o canal. Se você quiser se inscrever, você está convidadíssimo, tá bom? E também, se você quiser comentar aqui, tirar alguma dúvida, fique à vontade nos comentários, tá bom? Que eu vou estar lendo e respondendo todos. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, um super beijo pra você e até o próximo vídeo.